Prontinho, então boa noite para quem vai assistir a gravação. Meu nome é Débora, sou psicóloga, sou especialista em luto e tanatologia. Hoje teremos o webinar com a Manu. Eu falo Manu, mas é Emanuele, é a intimidade já. A Emanuele vai se apresentar para vocês e já vai iniciar falando sobre esse tema tão importante e que é também um tema introdutório à nossa formação em processo de luto. A Manu é uma grande querida, nos conhecemos há um tempo, me acompanhou durante a minha formação na residência, inclusive antes da residência, tem me acompanhado também muito de perto aqui no Instituto, e é um prazer imenso ter você aqui, Manu. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Débora. Obrigada, Aimee. Eu já vi que ela está aí também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu vi o Instituto nascer, lá, eu nem lembro qual que ano foi. 2020. 2020. Vi o Instituto pausar por conta da residência, vi o Instituto voltar. E eu fico muito feliz de acompanhar, de conhecer não só a trajetória da Débora, mas a trajetória do Instituto, que está tão ligada à história, à busca, ao desejo de conhecer coisas, de ver coisas da Débora, e agora também da Aimee, que também é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Né? Esse webinar, como a Débora falou, ela é um pontapé, digamos assim, da formação, que eu lembro que quando a Débora me mostrou a primeira vez a programação de como que estava previsto, né, os módulos da formação, eu disse para ela, Débora, tá muito massa e muito diferente do que eu já vi por aí. E olha que eu estudo, pesquiso sobre tanatologia desde 2009. Tem uns dias já, né? E eu vi pouquíssimos, se não nenhum curso com a vastidão que desse vazão, uma vazão tão grande de quão vasto é o luto, de quão vasto é a tanatologia, de quão vasto falar da morte do morrer. Né? E não é as coisas elas são muito mais profundas e muito maiores do que a gente imagina, só quando a gente fala estudo morte. Né? Tem muita água passando debaixo dessa ponte, e eu fico muito feliz de falar um pouquinho sobre isso. Até porque a gente fala muito, é uma frase até meio clichê, né? Que falar da morte é falar de vida. Mas, de fato, é. E falar de educação para a morte, isso fica muito mais escancarado. Porque a educação para a morte, ela é uma educação para a vida inteira. Então, falar da educação, se falar da morte já é falar de vida, imagine falar da educação para a morte. Né, que é algo tão gigante e tão intenso. E aí, me apresentando, eu sou a Manu, sou psicóloga paliativista de papel passado, meu brinco, né, de carteira assinada, eu sou especialista, de fato, né, com titulação em cuidados paliativos, além de atuar já tem um tempinho nisso, hoje em outro papel, né, eu atuo em cuidados paliativos, mas em pesquisa e ensino. Eu sou preceptora de dor oncológica de cuidados paliativos. E aí, como eu falei, né, eu estudo, eu sempre gosto de começar falando disso, que é uma coisa que me marcou muito. A gente vai falar de vida, de história de vida, então, falar um pouquinho de onde eu parto, né, uma médica muito, muito querida minha uma vez falou, né, que sempre a gente tem que escutar as credenciais da pessoa, antes de ouvi-la, né, para a gente saber de onde ela vem, de onde ela parte, porque as nossas vivências são diferentes, por mais que se você pegar 3 pessoas que estudam tanato, elas vão caminhar em alguns espaços diferentes, como para saber se essa pessoa realmente ela tem uma história ou se ela caiu de paraquedas ali, né? E aí, como eu falei, eu comecei a estudar tanatologia em 2009, tem uns anos já, né? Estava na faculdade ainda. E é uma temática que me atravessou no terceiro semestre da graduação e me acompanha até hoje, né? De estudo, de pesquisa, de vida, enfim. E aí eu sou psicóloga, especialista em cuidados paliativos, coordeno uma residência multiprofissional em cancerologia, no CRIU, vinculado à Escola de Saúde Pública. Por isso, tem algumas formações em educação também, né? Tecnologia educacional, ativação de processo de mudança, enfim.
E hoje eu faço mestrado em ensino na saúde, orientanda do Erasmo, um lindo, maravilhoso, que é um dos professores da formação também, né, que além de ser um grande exemplo, eu sou muito feliz de ser orientanda do Erasmo. Também é um amigo muito querido, também de muitos anos, uma das melhores presentes que a vida me deu. E eu estudo educação para a morte no meu mestrado, né? Eu estudo educação para a morte em residência multiprofissional, que são Travou e acabou sumindo. Manu, eu acredito que o seu a internet esteja um pouquinho fraca. A gente não conseguiu te ouvir. Deixa eu ver se voltando para outra internet aqui melhor. Uhum. Melhorou? Oi, oi. Já estamos te vendo, normalmente. Acho que agora deu Oi? certo. Deu Estamos te certo agora? vendo. Então, Acho que vocês pararam sim. de ouvir aonde? No momento que você tinha acabado de falar do Erasmo, que era a orientanda dele, e você ia continuar. Pronto, né, tá falando do Erasmo, que também deu para escutar quando eu citei que ele é um dos professores da nossa formação. Sim. Uhum. E aí, no mestrado, né, junto com o Erasmo, a gente pesquisa educação para a morte. Deu para escutar essa parte? Sim, parou aí. Deu? Então deu para ouvir quase tudo, então. E aí eu estudo educação para a morte na formação de profissionais de saúde. O foco aqui não vai ser falar sobre a minha dissertação, mas vocês vão acabar entendendo de onde que eu parto, mesmo que eu não fale diretamente da minha dissertação. Né? E aí algo que é importante, né, eu estudo a educação para a morte na formação de profissionais que vão trabalhar com oncologia. Então tem a questão do estigma do câncer, da representação social do câncer associado diretamente à morte, enfim. E aí, deixa eu só compartilhar aqui, peraí, que não é aqui, a tela com vocês. Deu certo. Eu aprendi que pelo Meet dá para vocês verem a tela cheia, mas para mim não tá a tela cheia, então eu consigo ver vocês. Então, tem essa Meet e suas maravilhas. E aí, minha apresentada, né? Já falei quem é a Manu. Vamos falar um pouquinho sobre o que é educação para a morte, no final das contas. Né? E aí, tem um livro que é um clássico brasileiro, né, de educação para a morte, que é o Educação para a Morte, da Kovacs, que é uma das primeiras autoras que vem falar sobre isso aqui no Brasil, e é uma grande referência que a gente tem, principalmente por ser uma grande referência viva e atuante, né? A Kovacs não só está viva, como ela ainda ensina, e muito bem, inclusive, mas sensacional. E aí ela tem um livro que teve uma reedição em 2021 sobre a educação para a morte. Tem um livro mais antigo e tem uma reedição agora mais nova, que quem tem interesse no tema, quem, enfim, né, gosta de caminhar por aí, é um livro que eu indico muito. E aí ela traz essa definição de educação para a morte, né, que é um estudo sobre a possibilidade do desenvolvimento pessoal de uma maneira mais integral. O desenvolvimento interior que se propõe durante o existir, desenvolvimento que também pressupõe uma preparação para a morte. Então, o que é, de fato, a educação para a morte? Nós fomos ensinados no decorrer da nossa vida, e aí isso é importante a gente lembrar, que nós não aparecemos do nada no mundo. Né? Nós temos uma história, nós temos uma família, nós temos uma construção social, enquanto seres humanos e enquanto profissionais, que nos leva a escolher a área que a gente escolhe, na maioria das vezes, tem algo relacionado a algo da nossa história de vida,
A forma como a gente se comporta enquanto enlutado ou enquanto profissional de saúde diante do luto, ela está atravessada também com o histórico que nós temos de perdas, com o histórico que nós temos de aprendizado para lidar com as perdas. Eu lembro que antes de eu começar a entender o que era educação para a morte, porque ele é um conceito que ele não é novo, mas ele não tinha esse boom de se falar de educação para a morte como tem hoje. A gente falava de tanato, de uma forma geral, mas a educação para a morte não é um conceito que historicamente era muito falado, está sendo mais falado agora, né? E aí eu lembro que na época da graduação, tem uns dias já que eu me formei, né? Me formei em 2014. E aí eu lembro que na época que eu ainda estava na graduação, eu soube que a linha de pesquisa da COVAX na USP, ela, que é a que estuda educação para a morte, que estuda tanatologia, ela estava ligada ao programa de pós-graduação em educação. E eu lembro que na época eu fiquei, gente, mas o que tem a ver? Né? Uma linha de pesquisa sobre tanatologia, sobre o estudo da morte, está dentro do programa de educação. E aí depois eu entendi. Depois de muitos anos, na verdade, eu entendi. Está dentro do programa de educação porque isso é ensinado. Nós não nascemos prontos para lidar com a morte. Isso é ensinado. Se é ensinado, tem a ver com a educação. Se tem a ver com a educação, é algo modificável. Nós não nascemos adestrados para lidar bem com a morte, ou para lidar mal com a morte, ou para não ter recursos de enfrentamento para lidar com a morte. E aí a gente vai já discutir um pouquinho sobre essa questão de lidar bem com a morte, o que é isso, né? E aí a gente parte do pressuposto de que assim como nós somos ensinados a vida inteira a viver, nós somos ensinados tanto pela construção social como na escola mesmo, né? A dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Nós somos ensinados a ter regras mínimas de conduta, de convivência em sociedade. Nós somos ensinados que a gente tem que estudar, que a gente tem que ter uma profissão, que a gente tem que trabalhar, enfim. Isso nós aprendemos no decorrer da vida a viver. Mas nós aprendemos no decorrer da vida a morrer. Nos é ensinado no decorrer da nossa vida que a morte faz parte do ciclo da vida. E quando a gente fala disso, uma coisa que é importante a gente destacar é que quando a gente fala dessa ou aceitação para a morte, ou fazer as pazes com a morte, ou lidar bem com a morte, não quer dizer transformar a morte num evento banal e nem em um evento fácil. A morte, ela nunca vai ser fácil. Nunca. E aí eu falo isso com muita propriedade, porque eu conheço quase todos os lados da morte. Conheço o lado como profissional, conheço o lado como enlutada, conheço o lado como pesquisadora, como pessoa que tem lutos não reconhecidos, um luto do profissional de saúde, por exemplo. Ele é um luto não reconhecido. Né? Então, falo com muita propriedade teórica e prática de que a morte ela nunca vai ser fácil. E quando a gente fala dessa preparação, não é para tornar a morte tranquila, é para tornar a morte dolorosa o tanto que ela é. Para que a gente não, quando a gente se deparar com a morte, ou enquanto profissional, ou enquanto ser humano, que a gente sofra, porque o sofrimento ele é inerente do humano. E como dizia Parks, o luto, ele é o preço do amor. Então, se você ama, perder quem você ama vai doer. Né? Então, sofrer e ter esse sentimento de dor diante da morte, isso só diz que tem amor ali. Né? Mas é tornar isso suportivo, é não trazer dores adicionais. A dor da perda já dói o suficiente. A gente não precisa de uma dor adicional da culpa. A gente não precisa de uma dor adicional do e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse não dito algo? Né? É fazer com que o lidar com a morte ela tenha a sua dor que é dela. E não dores adicionais aí nesse pacote.
E quando a gente fala disso enquanto profissional de saúde, isso é muito importante, porque as nossas condutas profissionais, elas podem estar relacionadas à educação para a morte que a gente tem ou não. Né? Então, porque o que acontece? Pessoas que, a gente vai falar um pouquinho disso, não vou dar spoiler não, a gente chega já, continuando ainda nessa contextualização da educação para a morte, ela é uma preparação para toda a vida, né? E que acontece durante toda a vida, inclusive na infância. A gente tem uma mania besta de querer poupar, entre aspas, a morte quando ela chega da criança, só que a gente não consegue, isso é uma ilusão. Né? A criança, ela sabe, eu trabalhei alguns anos com pediatria e eu percebi muito isso. A gente menospreza muito, às vezes, a inteligência da criança. Né? A gente acha, não, mas não vou dizer porque ela não vai entender. Só que a criança está entendendo que tem coisas acontecendo que não são cotidianas e que não é dito para ela o que é, e ela vai dar asas à imaginação dela e vai criar um repertório para justificar o que está acontecendo. Né? Então, a criança, ela, claro que a gente vai respeitar a idade da criança, enfim, mas ela sabe que as coisas não estão tranquilas ao redor dela. Né? E aí essa educação para a morte, ela vai envolver a comunicação, os relacionamentos, as perdas, a desenvoltura que a gente desenvolve é ótimo, mas os recursos que a gente desenvolve no decorrer da vida para lidar com situações limite, as fases do desenvolvimento, né? Como eu falei, a gente leva muito em conta em que momento do ciclo da vida essa pessoa se encontra. Né? A gente não pode esperar que uma criança lide com a morte da mesma forma de um adulto ou de um idoso. Né? São formas diferentes. A perda de pessoas significativas, né? Doenças, acidentes, enfim. E aí, vai. Passei na janela errada. E aí, voltando, trazendo para a nossa cultura, né, já que a gente entende que essa construção social do papel da morte na nossa vida é algo construído, então a gente não consegue se afastar do papel social que a morte tem na nossa cultura. A gente vive hoje em dia essa relação de amor e ódio com a morte. Né? Eu não lembro, isso não é uma ideia minha, tá? Isso eu escutei de alguém, mas eu não vou lembrar agora de quem que eu ouvi isso. Mas eu ouvi de alguém no decorrer da vida que a gente lida com a morte como a do Barra Pesada. Ontem eu lembrei de ti, inclusive, porque eu falei de oncologia e eu postei uma foto do Valdemar. E aí, eu esqueci o que eu estava dizendo. Peraí. A gente lida com a morte. Sim, que a gente lida com a morte como uma criança que brinca com os pais, de se esconder. Né? Ela tá ali, aí a gente se esconde, finge que não é com a gente. Aí, de repente, a gente, tô aqui. Aí, de repente, a gente se esconde de novo e a gente vive essa relação meio dicotômica com a morte. Né? Então, a gente tem dois polos. Né? Tem autores que dizem que, enquanto na década de 70 o sexo era um grande tabu, até ter a revolução sexual, digamos assim, né? Da época do droga, sexo e rock and roll, enquanto o sexo, por muito tempo, foi o tabu da nossa sociedade, hoje o tabu é a morte de novo. Né? A morte voltou a ser o grande tabu. A gente fala de sexo, mas a gente não fala de morte porque atrai. Né? Então, a gente tem a morte é algo a ser evitada a qualquer custo, a ser colocada para longe da gente. A gente não pode falar sobre a morte, porque falar da morte atrai, mas, ao mesmo tempo, a gente traz a morte para perto da gente o tempo inteiro. Quer um exemplo melhor do que esse? Ande, principalmente numa rodovia ou até dentro da cidade mesmo. Se tiver um engarrafamento quilométrico, pode ter certeza, tem um acidente e tem um monte de gente ao redor olhando o acidente. Às vezes o engarrafamento nem é pelo acidente, é pela quantidade de pessoas que estão ao redor olhando. Não existe mais o Barra Pesada, né? Um grande luto da sociedade cearense, quando o Barra Pesada acabou, mas para quem não é daqui do Ceará,
O Barra Pesada era um programa policial, apresentado pelo Nonato Albuquerque, esse jovem rapaz que está na foto de baixo, em que ele apresentava, era um programa policial, né? E aí, depois bateu o Ministério Público e eles começaram a embaçar a imagem dos corpos, mas antigamente era o corpo mesmo lá, estapenado no chão. E aí, visualizem a questão estética do que era o Barra Pesada, quando eu era criança, né? Porque agora, quando acabou, eles tinham um outro formato. Mas visualizem a questão estética da morte apresentada no Barra Pesada. Tinha a repórter, que eu esqueci agora o nome dela, que tinha uma que era bem famosa, tinha a repórter aqui contando o caso, descrevendo como essa pessoa morreu, o corpo no chão e a câmera alternando entre o rosto da repórter e o corpo no chão, e a população ao redor fazendo sinais de times de futebol, dando tchau para a câmera, dando beijo. A Marilena Lima, bem lembrado, obrigada. Exatamente isso. Mandando beijo e um corpo no chão. E essa era a estética do Barra Pesada. E aí tinha o grande finale, que a gente não pode esquecer que era a parte mais importante do programa, que no final do programa, o Nonato Albuquerque se despedia com um boa tarde e uma frase bíblica, ou um texto motivacional, ou um texto inspirador. Eu acho que o Nonato Albuquerque foi o precursor dos coaches, nesse formato mais... Não o coach sério, né? O coach mais naquele formato de Instagram mesmo. Com uma frase motivacional para você terminar o seu dia bem. E essa era a estética do Barra Pesada. Então, a gente tinha essa dicotomia. A gente tem na nossa sociedade essa dicotomia. E eu não lembro se eu cheguei a falar isso, mas o Barra Pesada passava na hora do almoço. E aí era muito comum que famílias se reunissem para almoçar juntas, embaladas pelo Barra Pesada. E tinha também o 90, né? Não sei se ainda tem. O 90 eu acho que ainda tem. Uhum. É porque eu acho que a estética do Barra Pesada era muito característica, porque ainda tinha as frases motivacionais do Nonato Albuquerque. Alternando com as imagens dos corpos e o povo dando tchau para a câmera do lado. Então, acho que era um programa bem caricato. E aí, ao mesmo tempo, ela é a morte como um espetáculo, como alguns autores chamam. Né? Essa morte que é escancarada, que é tratada com piada, muitas vezes. Né? Como algo que está ali, mas ao mesmo tempo não está. Entende? Então, a gente vive essa relação ora, a morte está perto da gente, e aí, como aquela criança, a gente tira um lençol do rosto. Ora, a morte é um tabu, algo que não pode ser falado, e a gente se cobre de novo com esse lençol. Né? Então, a gente fica, enquanto sociedade, passeando por esses dois polos. Né? O Yalom diz que, assim como a gente não consegue olhar para o sol o tempo todo, a gente também não consegue olhar para a morte o tempo todo. Né? Então, a gente vive, de fato, essa dicotomia aproximando e afastando a morte da gente. Né? E aí, antes da gente continuar, eu queria, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu acho, para mim, Manu, é impossível falar de Educação para a Morte e não falar do filme do Lenin. O filme do Lenin, para quem conhece, vai assistir de novo, porque ele é bonitinho, e quem não conhece, fica o convite para assistir, eu vou passar ele agora. Ele é curtinho, ele é uma propaganda, na verdade. O Lenin, ele é uma propaganda de farmácia, da Panvel. Eu não sei se essa Panvel ainda existe, mas é uma propaganda de uma farmácia. E aí, eu queria que... Ele é um vídeo bonitinho, já começo dizendo, mas eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo, pensando nessa construção que a gente falou até aqui, né, da morte como algo que é construído, a visão que a gente tem da morte como algo que é construído na nossa história de vida, que está relacionado com o histórico de perdas e a forma como nós fomos ensinados na nossa vida a lidar com as perdas, que nós somos pessoas inclusas nesse contexto. Né? E aí eu queria que vocês assistissem essa propaganda com esse olhar, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Tá ele aqui.
Querida filha, eu só estou escrevendo esse texto porque você ainda não sabe ler. Do contrário, eu não escreveria. É que você ia ficar bem chateada em saber que o seu peixe, o lilinho, morreu. De modo que aquele que está no seu aquário agora é bem parecido, mas não é o lilinho. A sua mãe... As mães são assim. Sem que você soubesse, resolveu comprar outro e pôr no lugar dele. Foi uma coisa bem rápida, filha. Você acordou, contou que o lilinho estava dormindo de maneira estranha. Ele tá dormindo de cabeça pra baixo, assim. E logo vimos o tamanho do problema. Foi então que tivemos que decidir entre contar a verdade ou driblar o destino. Deixar que essa fatalidade tomasse conta do seu coraçãozinho de informação ou desafiar as possíveis consequências de uma mentira como essa. E se você notasse? E se você viesse a perceber a diferença de tamanho? Ou pior, se descobrisse uma nadadeira a menos? Ainda bem que nada disso aconteceu. Ainda bem, minha filha. Seus pais conseguiram adiar minimamente esse sentimento terrível que a perda dá. Fatalidades não são algo que crianças têm que saber. Crianças, aliás, não deveriam saber de nada ruim. Somente que os peixes nadam, que os passarinhos voam e que os avós avoam. Por isso mesmo é que eu estou aqui, contando essa história. Para que você um dia saiba que a sua mãe e o seu pai interferiram no circuito e deixaram ele menos curto. Fica então uma dica para você. Sempre que possível, interfere. Nada precisa ser como é. E aí, a gente vai já continuar, mas antes, o que vocês acharam do filme do Menino? Podem ligar o microfone, viu? Como foi que chegou? Enfim, né? Como foi que tocou aí o vídeo do Menino? Não é uma realidade, né? Que acontece, né? Por exemplo, a semana passada, o meu aluninho de 8 anos perdeu a mãe com câncer e teve que enfrentar uma perda dolorosa. A gente não podia mentir para ele, né? E às vezes colocar esse peixinho no lugar, substituir, né? Deixar a criança sem passar pela realidade. E mais para frente, quais serão as consequências, né? Então, precisa pensar bom. Né? Eu penso assim, é uma opinião.
de muitas crianças, né, que passam, principalmente na nossa escola aqui. Cada ano a gente vai perdendo essas mães, são mães novas. Então é muito doloroso, mas a gente fala, conversa com a família, orienta a família, procura uma psicóloga para estar acompanhando essa criança, né? A importância de falar a verdade. Nem sempre dá para a gente substituir, né? Patrícia? Oi, boa noite. Eu já tinha visto o vídeo, mas nem lembrar, não tinha tido esse olhar o, de que colocou a morte, né, como uma fatalidade e que poderia ser resolvida ali, né, no caso, no caso do peixe, comprar um peixe, né, e mesmo sendo um peixe, né, no caso de pessoas não dá para comprar, mas também, e comparar também que parece trazer uma mensagem bonita, né, de que as crianças devem ser poupadas, talvez, não sei se o intuito era tratar de não violência ou de não exposição da criança, mas justamente fugindo do tema da educação para a morte, né? Como se fosse fugir de uma situação de violência que a criança iria sofrer, de abuso, que precisa ser evitada, né? Quis fazer uma campanha e ainda dificultando uma questão que a gente não tem, né? Que é a educação para a morte. E eu não pude deixar de não perceber a questão de gênero, né? Aí, de que como foi colocada, né? A mãe como a figura que quer resolver as coisas comprando outra, né? E o pai tem as soluções mágicas. Eu não pude não observar isso, né? Quem fica longe e ainda sai como o grande romântico da história, assim. Poxa, bacana. Eu vou ler aqui o chat, daqui a pouco eu falo. Agora eu quero mais ouvir vocês mesmo. A Brenda também levantou a mão. Ah, desculpa, não estava aqui, não apareceu. Brenda? Oi, boa noite. Eu compartilho do mesmo entendimento, né, que as meninas colocou, né, que geralmente o adulto tem essa visão, né, que a criança é frágil, então ela não conseguiria compreender, entender, né, a finitude, né, que tudo tem um final, e aí acaba tentando, de alguma maneira, escondendo para que não cause dor, não gere sofrimento, e acaba atrapalhando esse processo mesmo, né, da criança poder fazer a elaboração sobre a morte, o luto, enfim. Então, acaba meio que prejudicando isso, e é isso que a gente vive na sociedade, né? Geralmente, a maioria, quando acontece alguma morte na família ou algo do tipo, eu não vou levar a criança e tal, porque ela não daria conta de lidar com aquilo, porque ela é uma criança. Mas elas também compreendem, né? E esse é o processo da vida, né? Tudo tem um final. Acho que é mais isso. Obrigada, meninas. Vou ler aqui o chat. A Daniele diz: achei que mostrou uma ideia bem socialmente aceita, que crianças não precisam saber de muitas coisas, né, consideradas ruins. E aí a Ana diz: concordo, mas a dificuldade era mais dos pais de lidar com a reação da criança do que da criança. E aí a Lorena fala, né, é interessante que muitas vezes a maior limitação sobre falar da morte é dos adultos, e por isso eles acham que as crianças não precisam ou não têm capacidade de entender. E elas entendem sim da forma delas e de acordo com o desenvolvimento. E a Patrícia, né, uma mensagem capitalista também. Compra, até a morte pode ser resolvida com a compra de água, como se a dor da morte pudesse ser acalentada com qualquer coisa. Aí
você sempre bem, né? Assim, como se pudesse substituir por alguma coisa, como objetos ou animais para distrair essa realidade. E é isso. Assim, adorei as colocações de todos vocês. Antes de continuar, né? Adorei. E é bem isso mesmo, né? Assim, eu tenho muito cuidado quando eu trago para discussão o vídeo do menino, para que não vire uma caça às bruxas e um juízo de valor sobre a forma como os pais lidaram com a situação. Né? A gente sabe, eu não sou mãe, mas eu sou irmã de criança pequena, então eu sei como, eu vejo como é criar uma criança pequena. Os pais, eles oferecem, enquanto criação, muitas vezes, o que eles têm disponível. E aí, lembra que a educação para a morte é algo criado no decorrer da vida. Então, possivelmente, esses pais aprenderam na vida toda que a morte é algo a ser colocado debaixo do tapete, possivelmente não tiveram uma grande situação, como a que a Maria trouxe, por exemplo, né, de uma perda grandiosa, significativa, né, no sentido de magnitude mesmo, porque a gente sabe que a gente não consegue mensurar a dor, né, a dor é maior de quem sofre, então a gente não tem como dizer que uma dor é maior do que a outra, mas que não houve uma situação, né, talvez muito complexa, e aí só um minutinho, Débora, te passo já a palavra. E aí é o que esses pais aprenderam. E aí eles ensinam da forma como eles aprenderam. Né? Então, aí é muito mais, eu acho que a discussão, e eu acho que vocês foram por esse caminho, e por isso eu também fiquei muito feliz. Eu particularmente acredito que a discussão é muito mais do o que faltou ali de educação para a morte, e não de juízo de valor de, esses pais são horrorosos, né? Ou, esses pais são maravilhosos, porque é isso mesmo, e a gente tem que proteger a infância sempre. Né? Mas é mais esse olhar de o que isso fala de educação para a morte. Né? E aí eu vou passar a palavra para a Débora, a gente aprofunda já um pouquinho nisso, pegando o Gostado do Menino como exemplo. É rapidinho, só para completar. Às vezes os pais até tiveram uma grande perda, mas aí infelizmente não tiveram o suporte adequado e não conseguiram lidar, né? Não conseguiram elaborar, e agora na vida adulta, sendo pais, não conseguem transmitir para as crianças de uma forma o qual eles considerem menos dolorosos, né? Já que eles não conseguiram lidar com a dor deles. Deu para entender? Uhum. Que aí não necessariamente porque você passou por um sofrimento quer dizer que você tenha conseguido alcançar, né, recursos de enfrentamento para lidar com sofrimento. Eu estou só brigando aqui porque... pronto. Porque eu passei o vídeo, eu não estava mais conseguindo passar o slide. Não deu certo. Não mas isso faz apareceu. mesmo. Não, é porque eu tirei para poder ajeitar, mas agora eu consegui. Voltou. Pronto. E isso faz muito sentido. E isso fala das oportunidades que a gente tem de conseguir trabalhar sobre a morte. E aí eu digo mais uma vez, sem juízo de valor, porque a maioria de nós não fomos ensinados no decorrer da vida a lidar com a morte. Né? Mas aí, para trazer como reflexão de o que foi feito com as oportunidades que apareceram, né? Pegando o gancho do que a Débora trouxe. E aí a gente tem aqui 2 exemplos, né? A gente tem a meninazinha, dona do menino, porque a bichinha nem tem nome, né? Não é só a dona do menino no filme. A gente tem a meninazinha do menino, e a gente tem esse outro rapazinho que perdeu o seu cachorro e está fazendo os rituais fúnebres do seu cachorro. Né? A gente tem aí a lápide, a gente tem uma flor, eu não estou conseguindo entender o que é que tem na mão dele. Mas, vendo essa foto, eu imagino que houve um enterro do Mike, né, do cachorrinho que faleceu, e que muito possivelmente, diante dessa perda, foi oferecido para esse menino a possibilidade de elaborar essa perda, de se despedir do Mike, de fazer seus ritos. A gente sabe que os ritos na nossa sociedade
eles são importantíssimos na elaboração do luto, a gente não tem como fugir disso. E aí a gente traz uma reflexão, né? A gente enfrenta a morte, todos nós enfrentamos a morte da mesma forma, ou o que a nossa história de vida ela vai impactar em como a gente vai lidar com a morte. Né? E aí, eu queria, nem ia falar isso, mas eu escutando a Maria, me veio eu te escutando, Maria, me veio muito isso na cabeça. O que é mais fácil? Menos difícil. Lembra que eu falei no começo que a morte ela não é fácil? O que é menos difícil? Você conseguir trabalhar recursos de enfrentamento de perda com uma criança com a morte de um cachorro, ou é mais difícil com a morte da mãe, por exemplo, como o caso que a Maria trouxe. Né? E aí, às vezes, a gente perde grandes oportunidades de conseguir trabalhar essas perdas e de trabalhar com essas crianças. E aí eu digo de novo, sem juízo de valor, porque muitas vezes esses pais ou esses professores não tiveram isso também. Às vezes até esses psicólogos mesmo, eu conheço inúmeros psicólogos que dizem que eu sou doida porque eu trabalho com morte. E aí eu fico me perguntando o que acontece quando chega um enlutado no consultório da pessoa. Assim, porque a gente precisa conhecer minimamente algumas coisas para conseguir trabalhar com isso. E aí, sem juízo de valor de novo, mas o que essa pessoa tem de recursos para conseguir lidar com o que esse paciente traz? Né? Porque isso também fala muito. E aí, como as oportunidades de perdas que acontecem no decorrer da nossa vida, como elas são oferecidas para que a gente desenvolva esses recursos e que a gente consiga aprender o que funciona com a gente para poder lidar com essas perdas. Porque as perdas, elas vão acontecer no decorrer da vida. E aí, um gancho que eu puxo, né, que inclusive esse é um gancho que eu puxo na minha dissertação, que a gente não tem esse aprendizado no decorrer da vida, só que um dia nós viramos profissionais de saúde, que vamos trabalhar com perdas concretas, e aí eu digo perdas concretas no sentido real da palavra, né? Porque existem lutos simbólicos, que são super legítimos e super justos. Como eu disse, a dor, ela é mensurada por quem sofre, e não por nós. Mas nós enquanto profissionais de saúde, né, que trabalha com essa questão, nós somos convidados o tempo todo para lidar com o sofrimento do outro. E aí, se nós não aprendemos no decorrer da nossa vida a lidar com a morte, se nós não aprendemos no decorrer da vida a desenvolver esses recursos, a lembrar de nós como seres morrentes, porque a gente também está caminhando para morrer, não é só o nosso paciente, e às vezes a gente esquece disso, né, que nós somos morrentes cuidando de morrentes, nós somos pessoas caminhando para a morte, cuidando de outras pessoas que também caminham para a morte. A gente tem a doce ilusão de achar que, dependendo do quadro clínico dos nossos pacientes, que eles vão morrer primeiro do que a gente, mas a gente não sabe. Né? E aí, quando a gente está diante de um paciente que ou tem uma morte iminente, ou um luto recente, a gente tem recurso para sustentar a dor desse outro, nós aprendemos isso. Se muitas vezes nós nos aprendemos a sustentar nem a nossa dor. E aí entra a educação para a morte na formação do profissional de saúde. Porque nós podemos não ter tido uma vida que nós podemos ter tido uma criação parecida com a criação da meninazinha do menino, por exemplo. Mas isso não nos impede de aprender, né? Isso são competências socioemocionais, quando a gente fala no sentido de educação mesmo, a desenvolver essas competências para conseguir suportar. E suportar no sentido de dar suporte mesmo, de dar sustentação para essa dor. Tanto a dor do outro como a nossa. E aí a gente aprende isso. E aí a gente pega nisso, né? Essas crianças, elas vão lidar com a morte da mesma forma? E crescendo e virando profissionais de saúde, elas vão sustentar a dor que vem dos nossos pacientes da mesma forma? A resposta óbvia é que sim, ou é que não. Mas, na verdade, é um talvez.
porque a gente não sabe se na formação enquanto profissional de saúde, essa menina do menino, ela foi convidada a pensar, a refletir e a trabalhar sobre isso. Né? Então, é aí que a educação para a morte, ela entra na vida do profissional de saúde. Né? Essa é a grande importância. E isso vem para a vida, viu, gente? Assim, eu sei que tem pessoas aqui que têm desejo de conhecer, mas eu sei que tem pessoas que já trabalham com a morte e o morrer, né? Eu sei que eu já estou vendo aqui que tem uma amiga minha presente que é uma grande paliativista que eu admiro e amo muito, e ela sabe disso, que é a Carla Dodge. A gente não consegue diferenciar, a gente diferencia a dor, né? O que é nosso e o que é do outro. Mas a gente não passa alheio à morte. A gente trabalha com a morte, a gente trabalha com o morrer, a gente trabalha com o sofrimento, e isso nos atravessa, isso nos ensina muito. A gente aprende muito com a dor do outro, a ver a nossa vida. Quando a gente vê o outro morrer, a gente lembra que a gente também morre. Quando a gente lembra que a gente morre, a gente lembra que a gente está vivo, porque só morre quem está vivo. Então, se a gente está vivo, a gente lembra que a gente tem que viver, porque nem sempre a gente vive. Então, trabalhar com a morte e o morrer traz essas duas vertentes. Primeiro, de lembrar que a gente trabalha com pessoas vivas. Eu, pelo menos, não tenho ideia de como é uma tanatopraxia. E é uma coisa que eu faço questão de não aprender. Assim, eu estudo tanato há muitos anos, como eu falei para vocês, e eu já, tipo, a parte burocrática se a pessoa morrer em casa, chamo o SVO, essa parte eu sei. Mas essa parte de preparação de corpo, eu não sei e eu faço questão de não aprender. Tá errado aprender isso? Não. Mas para Manu, não faz sentido aprender. Porque eu quero ter muito claro para mim que eu trabalho com pessoas vivas. Mesmo que essas pessoas morram no mesmo dia. Mas elas ainda estão vivas. E depois que elas morrem, fica uma família que também está viva. Então, é muito importante a gente ter muito claro que quando a gente trabalha com a morte e o morrer, a gente está trabalhando com a vida e o viver. Porque a gente trabalha a morte e o morrer com pessoas vivas. Mesmo que essa questão do tempo cronológico de vida seja muito curto. Né? A gente tem paciente que morre no mesmo dia, a gente tem paciente que morre com uma semana, com um ano. A nossa própria vida, ela é muito instável, a gente não sabe do futuro. Mas a gente trabalha com pessoas vivas. Né? Então, não tem problema. Eu dei o exemplo da tanatopraxia, não é um problema quem acha curioso, legal e quer aprender. Mas para mim, Manu, na minha vida, isso não é uma regra, mas na minha vida, faz sentido eu não saber como funciona uma tanatopraxia para que eu me lembre que eu trabalho com pessoas vivas. Então, eu tenho essa lembrança, né, de que eu estudo, por exemplo, arte tumular, que é a parte mais arquitetônica e histórica dos cemitérios, para entender a relação da morte com pessoas vivas. Que eu estudo educação para a morte para entender a relação da morte com pessoas vivas e cuidar desse viver e desse morrer até o final, de pessoas vivas. Né? Então, é importante a gente lembrar sempre disso. E aí, quando a gente lembra disso, essa questão da morbidez, ela se torna muito menor, quase inexistente. Porque a gente lembra que a morte ela faz parte do ciclo da vida, como a Brenda falou. Né? Ela faz parte da vida, ela faz parte do ciclo da vida. Então, se a morte é inevitável, que ela seja pelo menos bem cuidada. Né? Se a morte nossa e do outro é inevitável, se a gente não tem o que fazer em relação a isso, que ela seja pelo menos cuidada. Eu digo muito que a morte do paciente, ela não é a derrota da equipe. Porque ela não está na nossa mão. A derrota da equipe é quando o paciente morre mal. E muitas vezes o paciente morre mal porque nós, enquanto profissionais de saúde, não conseguimos lidar com a finitude dele. E aí, eu já perdi paciente no elevador, indo para a UTI. O paciente entrou em processo de morte na enfermaria. E levaram ele para a UTI e ele morreu no elevador. Sendo que ele poderia ter morrido na enfermaria com a família dele. Quieto. Vivendo o fechar de cortinas, digamos assim, do que poderia ter sido a morte.
que ela ia acontecer. Mas ela foi mal cuidada, porque ela foi no elevador. E aí a gente estuda para ir, para a gente saber a hora de parar. Para a gente entender quando parar é desistir e quando parar é cuidar. E aí o parar, eu estou falando parar de investimento invasivo, que às vezes não é necessário, que às vezes dói, inclusive. Dependendo do quadro clínico do paciente, forçar uma alimentação, por exemplo, causa dor para o paciente. Então, a gente estuda, e aí eu bato muito nisso. Cuidados paliativos é um cuidado ativo, técnico e científico. Não é segurar na mão do paciente enquanto a pessoa morre, pelo menos não só isso. É também, mas não só isso. Mas é saber o que fazer, porque sempre o que fazer. Isso, né? Cuidados proporcionais, preservando medidas de conforto, que eu acho que era isso, né? Exatamente. Né? São técnicas, tem protocolo, tem técnica, tem pesquisa acontecendo, para a gente conseguir dar esse cuidado para essas pessoas. E para isso a gente estuda. E muito. E a vida toda. Né? Eu estudo, como eu disse, eu estudo tanatologia há muitos anos, e o cuidado paliativo ele caminha junto. E de vez em quando eu descubro que algo que eu achava que era super correto não está mais correto, porque as coisas mudam. Né? E é um conhecimento científico. E aí a gente pegou a comparação com essas duas crianças, mas eu queria ampliar um pouquinho isso. A gente já concordou que essas duas crianças elas não vão enfrentar a morte da mesma forma, né? E essas duas? Elas vão lidar com a morte da mesma forma daquelas duas primeiras? Aquelas duas primeiras, por mais diferente que seja a forma de lidar com a morte entre elas, mas elas aprenderam a lidar com a morte de forma cuidada. Quer seja um cuidado, entre aspas, e entre muitas aspas, porque eu sei que o que eu vou falar é um juízo de valor e eu tento fugir disso, nesse contexto, por mais que uma seja com excesso de cuidado, entre aspas, mas elas foram ensinadas a lidar com a morte de forma cuidada. Porque aí, por exemplo, esse meninozinho do cachorro, durante o velório do cachorro, a família poderia... Isso eu não sei a história da criança, não, tá? Eu estou criando aqui. A família poderia ter trabalhado com ela a perda de, vamos homenagear a vida do Mike, vamos homenagear o que nós vivemos juntos, vamos valorizar a vida que nós vivemos junto com o Mike, que foi importante para nós. Essas duas crianças, não. Elas aprendem o que elas sabem sobre a morte no pior contexto possível, que é o contexto de violência urbana, que é um contexto que tem um autor, que eu não vou lembrar agora o nome, que ele diz que quando a gente olha para uma criança e a gente não vê uma criança, é porque essa criança ela já foi privada do seu direito de ser antes que a gente chegasse. Né? Então, há crianças que vivem em contexto de violência extrema, ou como criadores dessa violência, digamos assim, ou como vítimas dessa violência, elas aprendem a lidar com a morte de uma forma que não é bacana, e elas aprendem que a morte é algo banal, né? É algo que a gente não pode pensar, até porque muito possivelmente elas vão morrer cedo também, e elas sabem disso, porque o irmão, o amigo, o vizinho, o cunhado morreu cedo também. Né? Então, a morte para ela é uma questão cotidiana, elas veem o tempo todo a morte como algo que é totalmente diferente do que a gente conhece. Da mesma forma, crianças em situação de guerra. Né? Esse meninozinho, eu não vou lembrar agora a nacionalidade dele, eu acho que é da Síria, não lembro direito. Mas ele vê a câmera, ele levanta os braços, porque ele pensa que é uma arma. Né? Então, a forma como essas crianças que viveram o caos, que viveram o outro extremo, e aí eu lembro muito da fala da Débora, né, que talvez até tivessem vivenciado situações de perdas, mas de uma forma totalmente descuidada, a forma como essas crianças, as pessoas vão lidar com as perdas depois também. E eu lembro muito da fala de uma paciente, que ela, hoje eu não atendo mais, mas eu atendi por muito tempo, né, e aí ela
Ela disse que ela já tinha, e ela tinha uma história realmente de abuso, de violência, de pobreza, de miséria, de fome. Ela tinha um histórico de vida tão pesado que ela dizia: minha filha, eu já passei por tanta coisa na minha vida que esse câncer aqui é uma gripe. Eu já passei por coisas muito piores. Então, também tem esse outro extremo, né? A forma como a morte chegou na vida dessas pessoas também pode fazer com que essas pessoas, elas não... com que esses recursos de enfrentamento, eles também sejam do apartamento, digamos assim, né? Não no apartamento no sentido de casa, mas no sentido de apartar de mim, né? Isso não é meu, porque isso já está aqui há muito tempo. Né? Então, a forma como as pessoas, o histórico de vida dessas pessoas, eles vão influenciar totalmente e diretamente na forma como essas pessoas vão lidar com as perdas depois. A delas e a dos outros. Né? E aí, alguns aspectos que é importante da gente levar em conta por exemplo, o quantitativo de morte. A gente viu isso muito claro na pandemia. Não sei se vocês vão lembrar. Mas eu acho que todo mundo lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia do primeiro óbito de Covid. Eu lembro muito claro de o que eu estava fazendo quando eu ouvi no jornal Camilo Santana, que hoje é o ministro da Educação, mas que era o governador do meu estado, apareceu na televisão dizendo que tivemos o primeiro caso de óbito por Covid no Ceará. Eu lembro aonde eu estava sentada. Eu lembro a posição que eu estava sentada. E eu acho que muita gente lembra. Quando chegamos em 100, quando chegamos em 200, quando chegamos em 1.000, quando o número de mortes por Covid encheu o Maracanã a primeira vez, quando encheu a segunda. Agora, eu particularmente nem sei quantos óbitos a gente já tem por Covid. Porque naturalizou. Chegou um momento que escutar no jornal o quantitativo de mortes por Covid daquele dia, a gente nem escutava mais, porque normalizou. E aí eu trago de volta, comparando com isso, a imagem daqueles 2 meninozinhos que a gente viu por último, o menino da violência urbana e o menino da guerra. Quando a morte ela está ali com muita frequência, a gente naturaliza e a gente não percebe que ela existe. E a gente despersonifica as pessoas que morrem. Às vezes para sobreviver, porque é difícil. Lembra que eu falei no começo que eu não estou aqui na intenção de tornar a morte fácil, porque ela não vai ser. Tanto para sobreviver, como porque a gente se acostuma. Lembra do Barra Pesada? Né? Será que aquela meninazinha do Nininho, ela conseguiria ficar atrás de uma câmera, dando tchau e dando beijo para a câmera, enquanto tinha um corpo morto do lado dela? Ou será que aquele menino que é acostumado com a violência urbana, ele consegue fazer isso com mais facilidade? Está entendendo como isso é aprendido? Como isso faz parte da educação? Como isso é o que a gente aprende ou não no decorrer da nossa vida, e a gente não tem como fugir disso? As circunstâncias das mortes e os recursos de enfrentamento disponíveis, né? A gente sabe que tem alguns tipos de morte que eles trazem alguns complicadores mais aguçados, digamos assim, não sei se a comparação exata é essa. Mas, por exemplo, morte por suicídio, morte por acidente, morte violenta, elas necessitam de recursos de enfrentamento diferentes, mortes repentinas também, de recursos de enfrentamento diferentes de mortes por doença, por exemplo. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele é paliativista também, que ele diz muito isso. Eu quero estar em cuidados paliativos em algum momento na vida, porque eu quero saber que eu estou morrendo. Claro que a gente sabe que cuidados paliativos não é necessariamente sinônimo de morte, mas ele falava nesse sentido de fim de vida mesmo. Ele dizia, eu quero ser paliado de fim de vida, porque eu quero saber que eu estou nos meus últimos dias.
E eu já conheço pessoas que querem morrer dormir e não acordar, né? Então, isso também faz muita diferença. Os desaparecimentos, eles têm, é um enlutamento muito punk, porque você não consegue nem seguir a vida e nem estar em luto, porque você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, é bem complicado, né? Que é a perda ambígua, que a gente chama. E outro ponto que é importante da gente levar em conta são essas populações que vivem em situações extremas, né? Populações que têm uma forma de lidar com a vida diferente da maioria de nós. Né? E aí, a gente trazendo para a nossa vida, né? A questão da educação de profissionais. Lembrem-se que essas pessoas, ou o meninozinho do cachorro lá do Mike, ou esse menino da guerra, por exemplo, eles podem virar profissionais de saúde. Virar é ótimo, né? Tipo, a pessoa se transformou num profissional de saúde. Elas podem ser profissionais de saúde em algum momento. E lidar com a morte. E aí, a forma como nós aprendemos no decorrer da nossa vida, ela vai influenciar aqui. Né? Eu dei o exemplo desse menino que faleceu no elevador, mas ele não faleceu no elevador porque a vontade dele estava prevalecendo. Ele morreu no elevador porque a equipe não dava conta de lidar com a morte dele. Não era um desejo dele. Brenda, pode falar. E foi sem querer? Às vezes acontece. Eu vou continuar, que pode ter sido sem querer. Qualquer coisa tu sinaliza de novo. Ai, desculpa, eu tava falando com o áudio desligado, perdão. Eu comprei um livro recentemente da Catherine Manix, que é Precisamos Falar sobre Morte. Não sei se provavelmente você já tenha lido, que ela é uma médica paliativista também, né? E o pouquinho que eu li, literalmente, assim, é o que acontece, né? Que antigamente o processo da morte era mais tranquilo, não era tão doloroso, as pessoas morriam, né, em casa, perto dos seus familiares, algo mais. E hoje, né, com a indústria, a tecnologia, se estende, né, a morte. Então, como você está falando do paciente, né, que não foi respeitado, talvez ele não tinha nem o direito de escolher, não estava nem consciente, mas assim, o sofrimento, né, que é causado a esses pacientes por estender mesmo, né, querer que o paciente viva, entrar com cuidados mais intensivos, ao invés de priorizar medidas de conforto. Então, estava aqui, né, interessante esse livro. É só um comentário que eu quis fazer mesmo. Mas é bacana. Para ser sincero, eu não li. Eu conheço esse livro, mas eu ainda não li. Ele está na minha lista interminável de livros para ler. Mas eu já ouvi falar que ele é bem bacana mesmo. E é bem isso. Né? E aí, algo que é importante da gente pensar e da gente refletir é na nossa formação. Né? A nossa formação, enquanto profissionais, ela é uma formação prioritariamente curativa. A gente aprende a curar, a gente aprende a combater doenças. Mesmo que às vezes a gente esqueça que tem uma pessoa ali por trás daquela doença, mas a gente aprende a combater doenças. E a nossa formação, ela não é mais ampla nesse sentido de cuidar. A gente tem pouquíssimas iniciativas na formação de profissionais de educação para a morte, nas graduações. Né? Por exemplo, disciplina de cuidados paliativos, elas passaram a ser obrigatórias à oferta nos cursos de medicina ano passado. E é como optativa. É obrigatório oferecer como optativo. Ano passado. Medicina. Imagina na nossa. Né? A gente ainda tem algumas faculdades, acho que na maioria, mas não em todas. Na psicologia, a oferta de tanatologia, mas também não é em todas. E na maioria das formações de saúde,
elas não aparecem. Quando aparecem é como optativa. E aí, qual é a questão? Faz a disciplina quem não precisaria fazer a disciplina. No sentido de que fazem a disciplina pessoas que já têm a mínima curiosidade ou entendimento de que a gente precisa falar da morte. E aqueles profissionais que acham que a morte é algo a ser colocado debaixo do tapete e a ser combatida a qualquer custo, essas pessoas elas não vão estudar sobre isso. E aí é um pregar para convertido mesmo, assim, muitas vezes, né? E aí a gente tem essa perspectiva, né, de que lidar com as perdas, lidar com a morte, lidar com o morrer, ela não deveria ser uma disciplina optativa que faz quem quer. Ela deveria ser algo vista no decorrer de todo o curso. A gente tem visto essa mudança de forma bem devagarzinha, mas de forma bem devagarzinho é ótimo, nas formações médicas, mas é um movimento que está acontecendo há pouco tempo, né? De trabalhar a questão de comunicação, por exemplo, tem um protocolo de comunicação de notícias difíceis, que é o Sparks, que ele é o protocolo mais popular. Existem outros, mas ele é o mais popular. Eu conheço vários médicos que não sabem nem que o Sparks existe. Então, as pessoas que comunicam, elas não são ensinadas a comunicar. E essa é a realidade da nossa formação em saúde. E aí a gente ainda tem nessas equipes a morte como sinônimo de culpa. Sabe aquela história do ninguém morre no meu plantão? E aí você mantém a vida dessa pessoa ligada de forma artificial, o máximo que você consegue. Mesmo sabendo que essa pessoa está em processo de morte, para ela morrer no plantão da outra pessoa, porque com você ninguém morre, porque você é inabalável, invencível e bichão. Ninguém morre nas suas mãos. E a gente ainda tem isso, só que a morte, ela chega. E quando ela chega, ela adoece a equipe, porque a equipe não está preparada para lidar com isso. Ela não foi ensinada a lidar com isso. Amém. Manu, eu acho que você está falando assim de uma importância muito grande, né? Porque pensando agora com essa proposta, né, de considerar a educação para a morte, trabalhar sobre comunicação, sobre morte durante todo o curso, é também a gente questionar desde o começo como é que a gente pensa saúde, porque a gente tem uma formação em saúde que ainda tem uma tradição biomédica muito forte. O SUS, enfim, as perspectivas contemporâneas e tudo mais, a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem uma tradição muito forte que é a doença se localiza num órgão, num tecido, você trata o doente e não. Assim, o doente já é a pessoa identificada a doença, né? Não é nem a pessoa, né? Uhum. Você trata aqueles sintomas, ainda é uma tradição muito forte. A gente conseguir conceber a morte como algo natural e não como um fracasso das terapêuticas, mas como algo que faz parte do processo, é também pensar numa outra perspectiva de cuidado também, né? E você falando me trouxe algumas questões também de como a gente, na formação em saúde, muitas vezes, a psicologia a gente acaba tendo esse contato porque a gente trabalha muito com a questão do nosso lugar também, né? Uhum. Mas na saúde como um todo, muitas vezes não se fala sobre a subjetividade, não só do paciente, mas a nossa também. Mas no trabalho do dia a dia é uma coisa que vai ser demandada a todo momento. Então, se nunca foi pedido, né, que eu vou precisar lidar com situações de morte, de perda, de sofrimento, de dor, na hora que eu me deparo com isso, pode ser muito mais difícil de lidar do que se eu tivesse tido a oportunidade de, nesses espaços formativos, poder entrar em contato com isso, né, na perspectiva da educação e pensar também como é que é isso para mim, né, como é que eu lido com isso. E como a gente sempre discute muito, né, dentro da hospitalar, da saúde, né, sobre aqueles dois momentos que a gente observa. Diante do sofrimento do outro, a gente pode cair, às vezes, numa posição de uma identificação mais forte, né, de não conseguir se separar tanto daquele sofrimento e cair num lugar que a gente geralmente chama, né, por fadiga de compaixão, né, ou a gente pode cair naquele outro movimento, né, que diante daquele sofrimento que é tão difícil para mim lidar, eu crio um lugar de tanta resistência que eu não me aproximo, que eu não me permito também estar com esse outro, sentir com esse outro, me aproximar do que aqui para ele ali pode ser muito doloroso e eu posso ter uma postura muito fria, uma postura muito distante, né? Então, como pensar sobre isso muda, né? O modo também como a gente está nesse lugar, como a gente também se coloca, né?
e isso é muito importante, a gente já tem pesquisas que falam, inclusive tem um material da Fiocruz que fala bastante sobre isso, que a educação ela é um recurso de proteção de saúde mental dos profissionais. Né? Então, a gente fala de educação permanente, não é só para o profissional saber o que fazer, é também para proteger a saúde desse profissional. Né? Se nós estamos. E aí eu trouxe esse destaquezinho dessa que está por último, é uma fala que cabe muito com o que a Aimee está falando, que tem nesse artigo aí que está aí embaixo, que tem um entrevistado que ele diz isso: o médico bem informado, ele pode preparar adequadamente seus pacientes em processo de finitude. Então, a gente só ensina o que a gente aprende. E aí, a gente tem uma questão muito grande nas nossas formações, e aí eu estou bem em casa, porque eu pesquiso isso, né, essa questão da educação para a morte, mas um olhar bem pedagógico mesmo, de ensino. A gente tem uma questão nas nossas formações em saúde, que por mais que a gente tenha caminhado, né, de uma formação por competência, né, mas a gente não estuda de forma aprofundada, e às vezes de jeito nenhum, as competências socioemocionais, e muitas vezes elas sequer são valorizadas. A gente aprende as competências técnicas, não as socioemocionais. A gente não aprende a se cuidar. A gente não aprende a olhar para a gente. A gente não aprende a se entender como parte desse processo de cuidado. E aí, como a Aimee muito bem trouxe, a gente ainda está imerso em um movimento de saúde extremamente biomédico. De corpo, sabe aquela noção bem antiga de biomedicina, de biomedicina, não, porque biomedicina é outra coisa, mas aquele conceito bem antigo de modelo biomédico de saúde, do corpo como algo avariado que precisa ser consertado, a gente ainda tem um pouco disso na saúde. A gente está caminhando para esse olhar biopsicossocial, para esse cuidado integrado, de pensar em outras coisas, mas esse movimento ele ainda é muito tímido. A gente ainda tem uma formação extremamente biomédica e extremamente curativa. A gente esquece que tem pessoas ali além daquele diagnóstico. Né? E a gente esquece que um cuidado integrado, ele não é para quando não se tem o que fazer. Gente, eu viro bicho. Que eu já peguei briga de foice em espaços profissionais, de bater boca com outro profissional, porque a profissional estava falando que não tinha o que fazer pelo paciente. E aí eu só faltei puxar os cabelos da mulher e partir para cima da mulher. Eu viro bicho quando dizem que não tem o que fazer pelo paciente. Porque tem, gente, sempre tem. Se você estiver olhando simplesmente para a doença, o CID, a cura do CID, talvez você não tenha, mas pela pessoa você sempre vai ter. Sempre. E aí eu viro bicho porque isso me ofende. Quando alguém diz que não tem o que fazer pelo paciente. Eu fico ofendida pessoalmente. É a mesma coisa de me chamar de nome feio. Porque tem. Né? E a gente tem que lembrar disso muitas vezes. E aí eu fico feliz que está fazendo sentido para vocês, né? Estou vendo aqui no chat. E aí tem essa pesquisa que ela fala em estudantes de medicina, tanto de graduação como residentes. E aí, só um parêntese, né? Eu não terminei a autocrítica, né? Hoje uma amiga minha perguntou, quando é que tu defende a dissertação? Essa mulher não pergunta, gatilhos. Não fala sobre isso. Eu não terminei a tabulação dos dados, né, de coleta da minha pesquisa, mas uma coisa que eu já posso adiantar, que é algo que eu já identifiquei, que vem muito nas entrevistas, é que a gente aprende porque a gente se permite estar aberto, e isso, a minha pesquisa é em residência multi, não é em residência médica, que teoricamente é quem olha mais para isso, teoricamente. Se aprende quem se incomoda e quer ir atrás. Formalmente, também não há, nas pós-graduações, esse espaço de formação de educação para a morte, desse viés pedagógico. Né? É algo que a gente precisa crescer muito. A gente tem
muito pouco ou quase nada disso na graduação. E a gente também tem muito pouco ou quase nada disso nas pós-graduações. Né? E aí eu bato de novo nisso. Muitas vezes a gente prega para convertido. Porque eu, por exemplo, fiz especialização em cuidados paliativos, mas porque eu quis, eu fui atrás. Né? E aí, isso não é uma coisa que faz parte da rotina da equipe. E aí essa pesquisa, né, só que detalhe, essa educação, ela não faz parte da rotina da equipe, mas a morte faz. E aí não é meio contraditório que a morte faz parte da rotina da equipe, mas esse preparo pedagógico para a morte não faz. Não é doido isso? E aí essa pesquisa, ela entrevistou, né, 93 residentes médicos, e desses 93, 94% tiveram contato com a morte, e desses 94%, 48,9% não tiveram nenhum preparo para lidar com isso. Então, você pega esses profissionais, você joga no fogo e você não ensina eles como não se queimar. E isso é desleal com os profissionais. E aí eu me coloco também como uma autocrítica, porque eu sou educadora. Então, eu penso muito nisso também. Eu não já sei que isso vem para os meus alunos, para os meus residentes. Eu tenho que prepará-los para que eles não se queimem, porque eles vão entrar no fogo. E vai acontecer, porque a morte acontece. Né? Então, a gente a nossa formação em saúde ela ainda é muito injusta com os profissionais. Porque nós não somos, nesse viés, preparados porque vai vir, porque vem. E a morte, ela vem em todos os lugares. A gente vai já falar um pouquinho de onde que isso pode acontecer, mas a morte, ela vem em todo lugar que tenha vida. E aí a gente fala já um pouquinho sobre isso. E aí, ainda nesse olhar do profissional de saúde, a gente pensa, né, por que a gente precisa educar para a morte? Para devolver a humanidade desse profissional, eu trouxe essa foto. A Manu, essa foto incomoda muito. Eu sei que muita gente adora e acha linda essa foto, então, né, eu estou falando de como ela chega a mim, sem juízo de valores, né? Mas a mim, ela incomoda. Porque colocar o profissional de saúde nesse papel de herói, isso pode parecer muito bonito, mas isso é extremamente problemático para o profissional, porque nós não somos heróis, nós somos seres humanos. Herói não sofre, herói não chora, herói não sangra, herói é invencível e inabalável. Herói não erra, a não ser alguns, os anti-heróis, mas herói é alguém invencível. E nós somos seres humanos. A gente sofre, a gente chora, a gente sente. Eu já saí no meio do atendimento para ir ao banheiro chorar. Era um acompanhamento, nunca esqueci, faz muitos anos, mas eu nunca esqueci. Era um acompanhamento de óbito. Eu estava acompanhando o pai enquanto o filho dele morria. E era um paciente que eu amava, eu tinha muito carinho. Então, me deu uma vontade de ir ao banheiro tantas vezes durante esse atendimento, mas eu não ia fazer o que geralmente se faz no banheiro, eu ia chorar. Mas de vez em quando eu dizia pro pai, eu venho já, tá? Eu vou só aqui ao banheiro. E ia pro banheiro chorar. Porque a gente sofre. E a gente precisa reconhecer a nossa humanidade para a gente se ver e se cuidar. A gente não cuida de algo que a gente acha que não precisa de cuidado. Então, se eu me vejo como alguém inabalável, eu posso despersonificar essa pessoa, ou eu posso não me permitir entrar em contato com quem eu realmente sou, que é um ser humano, e me cuidar. E ver o que faz sentido. Quando a gente fala de desenvolver recursos de enfrentamento para lidar com a morte no profissional, uma das coisas que a gente leva muito em conta é os recursos de proteção que fazem sentido para esse profissional. Então, por exemplo, eu desenvolvo uma atividade de educação para a morte com os residentes, que rodam comigo no ambulatório da dor, que é onde eu sou preceptora. E uma das coisas é
hoje nós vamos pensar nos nossos limites. Qual é o nosso limite? E como a gente lida com eles? O que é doloroso para mim? Né? Perder um paciente é doloroso e é difícil? Nós somos seres humanos. E lembra que a morte nunca vai ser fácil. O que faz sentido para mim? Manu, escrevo. Quando eu atendi, eu escrevia. Quando estava muito pesado, quando estava muito difícil, ou quando eu perdi algum paciente muito significativo, eu escrevia. Tem gente que vai olhar o mar. Tem gente que cozinha uma comida muito gostosa e vai comer. Tem gente que conversa com outras pessoas. Tem gente que só chora. A gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente, para nos restabelecer. E a gente só encontra isso quando a gente volta para a nossa humanidade, quando a gente reconhece que a gente precisa ser cuidado. E aí tem algumas iniciativas que são muito bacanas, que às vezes acontecem, de, sei lá, um dia diferente para os colaboradores do serviço de saúde, um momento fora do serviço para esses profissionais, um momento, sei lá, de massagem com esses profissionais, mas de ações que lembrem para essa pessoa de você também precisa ser cuidado. Até para você conseguir saber o momento seu e do paciente, para não ser, por exemplo, você e o paciente abraçados chorando junto. Aquele momento não é seu. Mas existe um momento que é seu. Então, cuide e valorize isso. Né? E isso é cuidar também da saúde mental desses profissionais. Né? Quando a gente entende a morte como algo que faz parte da vida, que a morte desse paciente não é uma derrota nossa. Quando a gente entende isso, quando a gente se entende, se conhece, se percebe, a gente consegue cuidar melhor da nossa saúde mental. Né? A Aimee trouxe o exemplo da fadiga por compaixão. A fadiga por compaixão, ela é uma doença, ela é uma síndrome, né? Ela nem está no CID, assim, ela é considerada de fato uma doença. Mas ela é uma condição digamos assim, de saúde, que é muito presente, principalmente em profissionais de saúde, ela é um pouquinho parecida com a síndrome de Burnout ou Burnout, eu nunca sei dizer direito. Ela é muito parecida com a síndrome de Burnout, mas ela se desenvolve, o nome é fadiga por compaixão, então é quando a dor do outro se torna minha de um momento que eu não consigo mais voltar para mim, eu me coloco no lugar do outro e eu não consigo voltar para o meu. Porque a gente faz o tempo todo esse movimento, a gente se coloca no lugar do outro e a gente volta para o nosso lugar. E isso nos protege. Isso permite que a gente consiga estar junto e, ao mesmo tempo, se cuidar. Quando eu me coloco no lugar do outro e essa dor do outro vira minha, ao ponto de eu não conseguir voltar para o meu lugar, isso vai me adoecer. E aí essa compaixão que me dói, né? Paixão vem de patos, vem de doença mesmo, vem de dor, eu adoeço. Né? Então, a fadiga por compaixão, ela é um exemplo de como a gente precisa cuidar da nossa saúde. E a educação, ela é um recurso importantíssimo de saúde mental. Isso que eu já falei, né? O reconhecimento e o respeito e o trabalho dos nossos próprios limites, o que para mim é difícil, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. A gente não precisa dar conta de tudo, não. Tem coisa que a gente não vai dar, né? E aí, o que eu faço com isso? Né? Eu lembro muito claro de um paciente que foi um limite muito grande meu. Né? Eu atendi um paciente que, fisicamente, ele era muito parecido com meu marido. Muito, muito parecido com meu marido. E a forma como ele lidava com a doença era de uma forma que, naquela época, eu acho que seria a forma que o meu marido lidaria. Então, para mim, era muito difícil cuidar dele, porque eu não conseguia separar as coisas. E aí, eu lembro que por um momento muito curto, porque às vezes eu posso até pecar pelo excesso, mas eu me respeito muito. Mas por um momento eu fiquei, meu Deus, como é que eu tenho que encaminhar esse paciente? Porque
qual é o sentido de eu estar com um paciente que eu não consigo olhá-lo? Não olhar fisicamente, mas eu não consigo estar inteira para ele. Porque eu fico o tempo todo pensando, poderia ser meu marido. Só aconteceu uma vez, que foi esse caso. Mas aconteceu. De eu não conseguir. Aquele paciente era o meu limite. E aí, por um breve momento, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar? Não para ele, né, necessariamente, mas como é que eu vou explicar? E na época eu trabalhava com uma psicóloga que até hoje a gente se chama de partner. Partner é um par de dança. E os partners, eles precisam estar em plena sintonia, porque senão um derruba o outro. Primeiro, a dança fica feia, e todo mundo percebe que a dança está feia. Ou então, eles podem derrubar um ao outro e se machucam. Então, os partners, né, os pares de dança, eles precisam estar muito alinhados um com o outro. E eu e ela, nós até hoje nos chamamos de partner. Ela não trabalha mais comigo, já tem uns anos, ela não mora mais aqui no Brasil, mas até hoje a gente se chama de partner, porque a gente tinha essa parceria e esse cuidado um com o outro, uma com a outra, muito grande. Até hoje a gente tem, né? Somos amigas, independente de trabalho. Mas eu fiquei pensando por um breve momento assim, como é que eu vou explicar que eu não consigo atender o paciente? Eu fiquei com uma vergonhinha de dizer que esse era o meu limite. Mas como ela era um profissional que eu confio muito, que eu me senti acolhida, respeitada, cuidada, e aí eu puxo esse gancho, né, de que a gente precisa cuidar da equipe que está com a gente também. Né? Lembra daquele caso que eu falei, que durante o acompanhamento do óbito eu saí várias vezes para ir ao banheiro? Eu não atendia sozinha, eu estava atendendo junto com outra psicóloga. E quando eu saía, ela ficava. E ela me guardava, porque ela sabia por que eu tinha saído. E quando ela saía, pelo mesmo motivo que eu guardava. Porque eu sabia por que ela estava saindo. E depois a gente ajudou uma a outra a cuidar do luto uma da outra, porque o paciente mexe com a gente também, a gente vincula e dói perder paciente. E depois a gente cuidou uma da outra. Né? E a gente nunca esqueceu, nós somos amigas e até hoje a gente fala sobre isso, sobre esse dia. Então guardem a equipe de vocês também. Isso é muito importante. E aí, esse caso que eu precisei encaminhar, né, eu fui conversar com ela, assim, ó, eu não consigo, por isso e isso. Eu percebo que eu continuar esse atendimento não é bom para ninguém, não é bom para mim porque me dói, não é bom para o paciente porque eu não sou útil a ele, porque eu não consigo cuidar dele. Então, para que eu estou ali? Para fingir que eu estou indo? Eu preciso reconhecer esse meu limite e cuidar desse meu limite. E aí eu lembro que quando eu fui até o leito apresentá-la para o paciente e tal, né, encaminhar o paciente, eu lembro que quando a gente voltou para a sala da psicologia, ela foi minha demoiselle de casamento, então ela conhece meu marido. Né? E ela disse assim, Manu, ele é realmente muito parecido, até a forma de falar. Então, eu não dava conta daquilo, mas eu tinha que respeitar o meu limite. Por quê? Só por mim? Não, pelo paciente também. Né? Do que serve ao paciente uma equipe de saúde que não consegue suportá-lo? E aí eu digo suportá-lo de novo no sentido de dar suporte. Né? Então, não é útil para ninguém. Reconhecer os nossos limites é também uma forma de cuidar do outro. Então, a gente reconhece nossos limites para cuidar da gente e a gente reconhece os nossos limites para cuidar do outro. E isso traz uma garantia na efetividade das condutas. A gente consegue garantir minimamente que as condutas que são empregadas, elas são as melhores possíveis, porque elas são focadas no paciente e não na minha dor, enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? A gente consegue ver essa pessoa, e aí entra aquela história de cuidar do outro, não como eu gostaria de ser cuidado, mas cuidar do outro como o outro gostaria de ser cuidado, porque a vida é dele. Quem tem que dar as regras do jogo é ele, não sou eu, porque a vida é dele. Né? Então, a gente precisa também
disso para desenvolver esse olhar mais atento a essa pessoa. E aí, como eu falei, né, aonde a educação precisa chegar, educação para a morte? Ela precisa chegar em todos os lugares em que a morte chega. Ela precisa chegar nas escolas, e agora a gente está vendo isso de uma forma extremamente escancarada, com essa questão das invasões nas escolas, das mortes nas escolas, do medo. 20 de abril. Quantos pais não levaram seus filhos para a escola porque ficaram com medo, porque surgiram os rumores que ia ter um novo ataque? Pelo menos aqui em Fortaleza só se falava disso. Não sei se isso foi nacional, mas aqui era o assunto. Até eu que não tenho filho estava apreensivo com o dia 20 de abril. A filha da Carla, por exemplo, não foi. Eu tenho algumas crianças na minha família que também não foram, filhas de amigos que também não foram. A morte sempre esteve nas escolas, mas agora está todo mundo tendo que correr atrás do prejuízo e aprender a falar sobre isso. De um dia para o outro. Né? Eu sempre trago esse exemplo, que para mim foi muito forte. Quando eu fazia a segunda série, e eu ainda lembro, tinha uma menina na minha turma que ela aparecia e desaparecia. Assim, ela vinha para as aulas e de repente ela sumia, passava um mês sem ir para a aula. De repente ela voltava, de repente ela sumia. Até que chegou um dia que ela passou, o sumiço dela demorou muito. E nós, enquanto alunos, a gente já estava acostumado com esse sumiço. Mas teve um momento que o sumiço foi muito longo. E a gente perguntava para as professoras e elas sempre mudavam de assunto, ou então desconversavam. Enfim, a gente nunca recebeu uma explicação de fato do que aconteceu, que a menina sumiu. E a gente esqueceu. E a gente foi vivendo a vida. E aí, há alguns poucos anos atrás, eu lembrei dessa menina. Do nada, eu lembrei dela. E eu comentei com uma tia minha. E na época eu tenho um primo que estudava na mesma escola que eu. Então, eu comentei isso com a minha tia, e a minha tia, por coincidência, lembrava e sabia do caso. Né? Porque como o filho dela também estudava na mesma escola, ela ficou sabendo. E aí a minha tia me contou, eu já adulta, deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos isso, a menina tinha morrido. A menina tinha uma doença, que eu não lembro mais qual era a doença, e ela tinha falecido. E eu soube um dia desse. E eu lembro que quando eu soube, eu fiquei com muita raiva, porque eu pensei, meu Deus, nós fomos privados do direito de nos despedir da menina, de homenagear a menina, e ao mesmo tempo é como se ela não tivesse existido, porque a existência dela foi colocada debaixo do tapete. A gente começou a viver como se ela nunca tivesse acontecido. Só que depois depois de passar da minha raiva, eu fui entender que essas professoras, elas não sabiam lidar com isso. Se hoje se fala pouco de educação para a morte, eu estou falando de coisas de, sei lá, 15 anos não, mais, de 25 anos atrás. Isso deve ter uns 25, 23 anos. Não se falava sobre isso. Então, os espaços em que a morte chega, e a menina privada deve ter apoio dos colegas, exatamente. Eu trabalhei com oncologia pediátrica por um tempo, e era comum os meus pacientes receberem cartas dos amigos da escola. Essa menina nunca recebeu, porque a gente sequer sabia que ela estava doente. Então, ela foi privada também disso. Todos nós fomos privados. Mas hoje eu imagino o quanto deve ter sido difícil para essas professoras, porque elas não sabiam lidar. Elas não sabiam lidar com a dor de ter perdido uma aluna, foi um luto para elas também, de lidar com uma turma de crianças perguntando pela menina, e elas sem saber elas sem saberem o que responder. Né? Então, elas não foram preparadas para isso. Hoje, 23 anos depois, está escancarado por que as escolas precisam estar preparadas para a morte ou morrer. Hoje. Né? Então, nas escolas, nos hospitais, mas nos hospitais é meio óbvio. Nas empresas, funcionários morrem, parentes de funcionários morrem. A gente teve um caso aqui no estado, de um profissional de saúde que se matou dentro do serviço, por exemplo. Na época, isso repercutiu muito. Então, enquanto empresa, enquanto instituição,
os serviços não estão preparados para isso também. Nas famílias, nas equipes de salvamento e na vida. Em todo canto que existe vida, existe morte. E em todo canto que existe morte, a gente tem que falar de educação para a morte. Né? Então, é algo para ser levado de fato para a vida toda, né? Em todos os contextos. E aí, tem aqui algumas poucas referências. A gente tem até uma literatura bacaninha de educação para a morte. Né? Quando eu comecei a estudar tanatologia, não era tão fácil estudar tanatologia como é hoje, não. Na época era bem punkzinho, mas hoje já tem umas coisinhas legais. E aí eu trouxe só 3, que foram as 3 que eu usei nos slides. Mas tem mais um bocado. E aí eu queria encerrar só com esse textozinho. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito da Ana Clara Dassi, na verdade. Não só desse livro. Ela é uma médica paliativista que ela atua em... Vixe, agora eu esqueci qual é a cidade dela. Não sei se é Itajubá. Não, Itajubá é a Graça Mota. Ela atua no interior de São Paulo. Eu esqueci qual é o nome da cidade, mas em algumas cidades do interior de São Paulo. E ela, nesse livro, ela traz esse texto, né? Falando sobre a própria morte dela, que eu acho sensacional. Que ela diz assim: certamente vai doer, e muito, quando for eu a me despedir. Mesmo que eu não tenha dor física, mesmo que os médicos possam aliviar meu sofrimento e respeitar minha dignidade. Vai doer simplesmente porque a saudade dói, sobretudo a saudade de nós mesmos. E nessa hora, espero que eu possa pensar, que sorte a minha de ter uma vida que faz a despedida ser tão difícil. Né? Então, como eu falei, e aí eu repito, né? Eu fecho com o que eu abri, né? A fala, de que a morte ela não vai ficar fácil, mas ela pode ser suportiva, e aí aprendam a escutar suportiva como suporte, né? E não aguentar. A nossa ideia não é fazer com que a gente aguente, é fazer com que a gente suporte, com que a gente tenha chão para pisar, com que a gente tenha algo que nos sustente diante desse sofrimento, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto enlutados, enquanto morrentes. Né? Então, falar de educação para a morte, no profissional de saúde, ele fala muito da qualidade do cuidado, mas ele também fala da qualidade de vida. Né? Então, que seja um convite para pensar nossas práticas, que eu acho que isso é muito importante. E eu acho que como educadora para a morte e educadora de uma forma geral, eu acho que essa é uma das minhas grandes missões, de lembrar disso, né? Que a nossa assistência, ela está muito pautada sobre isso. Mas não só isso, que também fica o convite para a gente pensar na nossa vida e na nossa morte, e não na nossa morte como algo a ser, sabe, voltando para o que o Ian diz, né, que a gente não pode olhar para a morte o tempo todo, como a gente também não pode olhar para o sol. Mas a gente não pode ignorar que o sol queima, mesmo que a gente não olhe para ele. Né? Então, a gente não pode ignorar o fato de que a morte está ali, na nossa vida. Ou pela iminência, ou pela possibilidade, ou pelo medo dela. Então, que fique um convite também para que a gente viva, e que a gente não esqueça que a morte ela não vai ser romantizada, mas que ela também não pode ser algo para a gente fingir que ela não existe, né? Que ela seja eu digo muito para mim, eu não costumo dizer muito isso para as pessoas, não, mas para mim eu digo muito isso. Eu penso muito sobre isso, na verdade, de que eu tenho um impacto com a morte, assim, que eu a respeito. E ela dança comigo, de estar ali o tempo todo, porque eu falo sobre isso, eu estudo sobre isso, eu reflito sobre isso, mas de ser uma pessoa que lembra da morte e que, por isso, está essencialmente e fortemente viva. Né? Então, que falar sobre a morte seja um convite para a gente lembrar que a gente vive. Né? E que a gente cuida da vida do outro. Não na fofoca, apesar de que fofoca também é bom, eu gosto. Mas no sentido de cuidar da existência do outro também, e da nossa. Né? Então, era isso, né? Educação para a morte é algo que é um cutucão. Não considerem que vocês vão sair daqui
entendidas de educação para a morte, porque ela é uma educação que só termina quando a gente morre, né? Principalmente da nossa própria finitude. A gente, mas que fique o convite para começar a ser pensado sobre isso, né? Pelo menos que a gente comece a cutucar, né? E faça uma formação. Muito bem lembrado, né? Porque eu acho que, como eu falei, a educação, ela nos protege, ela nos cuida, né? E às vezes vira um lazer mesmo, eu adoro estudar. Um dia desse eu tava pensando sobre isso. Meu Deus, será que eu tô perto de ficar como aquele povo que eu via quando eu era criança? Que a gente escutava um fulaninho, bichinho, estou tanto que ficou doida. Será que eu tô caminhando para isso? Mas, estudar nos protege. Já temos mais, né? Pessoas que estudam tanto que ficaram doidas. Manu, muito obrigada, assim, de verdade. Eu não estou agradecendo somente por esse momento, mas eu estou agradecendo por tudo, como sempre. E é muito bom te escutar, assim, a gente está aqui falando sobre educação para a morte, quase 9 horas da noite, e eu não sinto um pesar, apesar do tema ser um tema difícil, então eu gosto muito de te escutar sempre. Obrigada por disponibilizar seu tempo, eu sei que é uma correria imensa, por estar aqui sempre partilhando seus conhecimentos. Muito obrigada de verdade. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Algo que eu cheguei em um momento da vida que eu não me permito fazer coisas que não façam sentido. Né? Assim, tanto porque eu lembro constantemente que eu vou morrer, então eu lembro que eu estou viva, que eu preciso viver, que eu não tenho vida a desperdiçar. E eu já perdi muito dinheiro com isso também na vida, tanto de tipo, pagar cursos e parar o curso pela metade, porque eu vi que não fazia sentido para mim e não fui mais. E eu me permito, eu perco mesmo. Paguei o curso todinho, fiz 2 aulas, vi que eu não gostei e eu pago até o final, mas eu não vou. Eu não tenho vida a perder. Então, estar aqui com vocês faz muito sentido para mim, né? E eu fico muito feliz por estar aqui, por saber que eu vou encontrar alguns de vocês depois na formação e pela qualidade do diálogo que a gente teve aqui. Assim, eu gostei muito das participações, dos diálogos, e eu acho que a vida é isso, né? Eu falo muito, mas eu também gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir também. E aí a gente tem aqui vários agradecimentos, né? A Aimee colocou, foi maravilhoso, Manu, gratidão demais por te escutar. A Fernanda colocou, muito obrigada por compartilhar tanto conosco. Gostaria também de mais indicações de autores. A gente pode preparar uma publicação depois, com um pequeno resumo da aula de hoje e algumas indicações. A Lorena colocou, foi realmente muito enriquecedor, obrigada. Alane, eu fiz isso em uma pós, abandonei mesmo, Manu sendo eu. A Daniele colocou, obrigada, Manu, por essa aula maravilhosa. Assim, infinitos comentários de agradecimento. Obrigada de verdade. Gente, vamos tirar uma foto todos juntos. Quem quiser ligar a câmera, quem puder também, né? Eu gosto, no Instagram, às vezes eu posto, Carla, tô com tanta saudade de tu. Eu posto muito. A Carla é a minha amiga de vida e minha colega de mestrado. Que legal. E eu coloco, às vezes, algumas indicações de livro no Instagram. Eu leio muito, né? Então acaba que, às vezes, eu leio um livro legal e boto lá. Eu vejo que a Débora bota muito também, indicação de livro. Então a gente vai compartilhando, né? Fazendo essa A gente marcou a Manu em várias publicações. Quem ainda não segue ela, siga ela. É muito de vive vida de mestrando, a Carla de vez em quando briga comigo por isso, mas eu não consigo estar tão presente no Instagram. Mas de vez em quando eu tô por lá. Ô, Débora, mulher, eu tô de baby doll. Como é que tu faz isso comigo? Não dá pra ver. Aí meio que vai conseguir tirar o print. Alane, será que tu é muito nojenta minha? Porque eu também participo tanto de aula. Não, mulher.